Bom dia, igreja, graça e paz. O meu nome é Vitor, sou da Primeira Igreja Batista de Águas Claras e nesse momento eu estarei trazendo para a gente hoje, nesse domingo maravilhoso, nessa manhã abençoada, a nossa lição referente ao livro que estamos estudando na nossa IBD, né? Vivendo no amor de Deus. É a nossa lição desse trimestre. E vou estar ministrando aqui a lição número 10, Provai os Espíritos. Eu fui convidado pelo professor Daniel a estar ministrando essa lição e reconheço desde já que eu sou pecador, né? Eu preciso da misericórdia de Deus e da graça dele também. E a gente prossegue para o alvo, né? Estamos caminhando para o alvo. E nesse momento eu queria orar para Deus poder me abençoar nesse momento. E tudo que eu vou falar aqui seja para a honra e glória do nome dele, tá bom? E que todos vocês recebam essa palavra, essa aula, né, da lição número 10, que nós vamos ver que tem bastante coisas importantes a serem estudadas, aprendidas. E eu tenho certeza que nós vamos crescer bastante, tá bom? Então eu vou orar nesse momento para Deus estar abençoando essa nossa aula, nessa manhã maravilhosa, e que nós possamos estar concentrados na nossa aula, tá bom? Então oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia, pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por ter dado capacidade a nós de conseguirmos ler e entender a Tua Palavra, Senhor Deus. Pelo Senhor ter cuidado de nós, Pai, durante toda essa semana que passou. Já o final de semana também. Que o Senhor venha estar nos abençoando, Senhor Deus. Abençoando o coração de cada um, repreendendo todo o mal, Senhor Deus. E que cada um que ouvir essa mensagem, Senhor Deus, venha estar sendo abençoado. E que o Senhor venha estar nos dando discernimento. E te peço também sabedoria, Pai, para podermos entendermos essa palavra, Pai, junto com discernimento, Senhor Deus. Que o Senhor nos dá para levarmos para outras pessoas, para podermos pregar a Tua palavra. Estarmos prontos, Senhor Deus, para defender, Pai, a nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, que um dia, Pai, morreu na cruz no nosso lugar. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Pai, te agradeço, perdoe nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Então, bom, irmãos, a gente vai falar então da nossa lição número 10. É uma lição muito bacana, muito legal. E a gente tem bastante coisa para aprender sobre esse livro, né? Que João estava escrevendo, então, já na primeira epístola de João. E já estamos, então, no capítulo 4 desse livro, né? Prosseguindo para o final do capítulo já, do livro. E a gente tem bastante coisa para aprender. Então, eu vou começar lendo aqui nosso texto base, né? Da nossa lição. E a partir dali eu vou estar discorrendo e falando sobre todos os aspectos que nós vamos abordar na nossa aula. Tá bom? Quem tiver com a Bíblia então aberta, ou então do lado, tá? Eu vou dar um tempinho aí para o pessoal pegar também a Bíblia. A gente vai ler então o capítulo número 4 de João, de 1 João, e vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 6, tá bom? Então, vamos ler então do capítulo 4, tá bom? Do versículo 1 ao 6 da primeira epístola de João. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Então a nossa lição hoje ela tem o título Provai os Espíritos, né? E a gente pergunta, o que significa essa palavra provar?
né? Essa palavra provar, será que é realmente experimentar? Não, eu sei que essa lição aqui, esse grupo de pessoas que escutam a lição é da mais variadas idades, né? E a gente tem que entender que essa palavra provar, ela vem do fato de você testificar, confirmar, comprovar, né? É você realmente ver se aquilo dali é verdade, se isso dali está acontecendo, se, no caso aqui dentro do nosso contexto, provar os espíritos. Ver se aquilo dali é... A gente tem que fazer prova do que está acontecendo na nossa vida, né? Existem os espíritos malignos que vêm realmente para realmente derrubar a gente. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar firme na palavra do Senhor, né, para a gente poder combater o anticristo, o mundo, né, é o que o Daniel sempre fala, é o sistema maligno que existe, é o mundo que João ele especifica aqui na carta de João. Então a gente tem que estar pronto, né? Às vezes a gente sente um pouco aqui, não sei se alguém já percebeu, às vezes a gente recebe falsas esperanças, né? A gente fica um pouco frustrado, a gente vê pessoas falando tão bem, a gente vê pessoas dando tantas esperanças, líderes religiosos, pastores, a gente vê pessoas que demonstram ser de bom caráter, vamos se dizer, e acabam a gente se apegando naquilo que a gente quer escutar e não que a gente precisa às vezes resolver na nossa vida, né? E a gente acaba realmente ficando frustrado, chateado, vendo que tudo está dando errado, porque às vezes a gente está se fundamentando o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, né, em coisas erradas, em coisas que não tem nada, não tem fundamento bíblico, né? Então a gente vai ver ao longo da lição que a gente vai estar realmente, o objetivo da lição hoje é realmente a gente saber discernir, a gente fazer escolhas, né? Mas fundamentado na palavra, a gente saber escutar, né? Fazer, comprovar, fazer teste, provar dentro, fundamentado na palavra. Então isso aí depende principalmente de você, né? Pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus força para você entender a palavra do Senhor, você meditar na palavra do Senhor. A gente até escutou, né, no último domingo, sobre a lição do pastor Simval. Para aqueles que não tiveram, eu faço o resumo aqui sem problema, de uma parte da mensagem, que ele fala que nós devemos meditar, memorizar, até escrever para estudar, ler e ouvir a palavra do Senhor. Para a gente não ser enganado, a gente não ter o sentimento frustrado, a gente ter a comunhão plena com Cristo e saber as promessas dele para a nossa vida, tá bom? E a partir daí eu vou trazer algumas características, né, que vão nos auxiliar. Vitor, como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou fazer prova? Né? Então existem algumas dicas, né, características que quem fez a revista aqui ele vai estar nos ensinando, né, tá dando facilitando isso aí para nos dando esse guia para a gente poder lidar no dia a dia e saber estar fundamentado na verdade. A verdade é a palavra do Senhor, né? A gente tem que estar firmado, tem que estar sabendo o que está escrito aqui para a gente não passar vergonha. Para a gente não passar vergonha, para a gente não ficar como omisso, né? E é isso, irmãos, tá bom? Então, para a gente, aqui no livro fala que como distinguir as várias influências enganosas do nosso dia a dia e desfrutar de uma genuína comunhão com o nosso Deus amoroso, né? Então a gente vai falar um pouco aqui. A primeira característica então que ele fala é através da avaliação da mensagem e do emissário, né? A gente tem que olhar a mensagem e o emissário, né? A pessoa que está levando aquela mensagem. A gente tem que analisar isso aí, né? O emissor, a pessoa que está falando aquela palavra. No caso, eu aqui, como estou dando a lição, assim como o irmão Daniel, a gente tem que estar analisando tudo que eu estou falando. Vocês têm que estar preocupados com o que eu estou falando. Além de aprender, vocês têm que checar que se eu estou falando está certo. Isso é uma atividade, isso a gente tem que estar com essa consciência. Porque às vezes a gente acaba se incomodando. Desculpa, a gente acaba se acomodando e aí a gente perde aquela vontade de buscar a verdade, né? Porque às vezes a pessoa fala tão bem, você se sente tão bem com aquela mensagem ali, ela fala o que você acha que você está precisando e você perde a maturidade, você fica ingênuo, você não consegue mais, você se acomoda, começa a acreditar em coisas que não deviam acreditar, começa a tomar como o certo aquilo que não é certo, por causa que a gente não vê a palavra do Senhor, tá bom?
E aí eu vou só ler aqui novamente. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, né? Então esses falsos profetas aqui, ele está ligado intimamente ao anticristo, coisa que a gente já estudou na lição passada também, né? A gente tá ligado, a gente vai ver que tem uma relação muito grande com o gnosticismo também. São aquelas pessoas que não acreditam que Jesus veio em carne, né? Que acreditam que a matéria imunda não se junta com o espírito. Então a gente vai ver aí um pouco mais para frente também. Mas a nossa primeira dica aqui é a nossa ingenuidade. A gente tem que tomar cuidado com a nossa ingenuidade, né? Muitas coisas vêm acontecendo, coisas maravilhosas, impressionantes, que as pessoas ficam impressionadas e acabam perdendo o foco de onde ela tem que colocar a sua base de conhecimento, que é na Bíblia, né? Muitas pessoas vêm com uma mentalidade simples, né? Elas vêm ali, escutam, às vezes vai para o culto, vem para EBD, né? Só escuta, escuta, escuta e acabou. Não, tá bom, já me falaram ali, eu acho que tá verdade, o irmãozinho ali parece, ele vai na igreja todo domingo ali, ele deu a nossa mensagem hoje, ele está como responsável lá do Ministério X ou Y, e ele realmente não precisa checar o que ele está falando, não, a gente tem que checar, tá bom? A gente tem que estar doutrinado para escutar a palavra do Senhor e realmente meditar na palavra do Senhor, assim como eu já tinha dito, ler, ouvir e meditar, né? Se a gente só medita e ouve, como o pastor Simval falou junto com a irmã Toinha, é pouco. É bom? É bom, já é uma coisa, mas é pouco, né? Então a gente tem que estar doutrinado nisso aí e para a gente poder caminhar na nossa vida de cristão, nesse mundo que existem pessoas que se dizem boas, que se dizem que tá trabalhando, propagando as suas ações ali, fazendo suas boas ações na igreja, seja no trabalho, e só que às vezes aquela pessoa ali tá realmente só para te enganar, né? A gente tem que tomar cuidado assim, com os falsos profetas. Esses espíritos aqui, os falsos profetas, estão ligados intimamente também com o anticristo, né? Que João estava querendo tratar aqui. E para lembrar também, o mundo, quando se trata mundo, ele está realmente ligado ao sistema maligno, que tenta ali te tirar da santidade, que não quer que você progrida, que não quer que você prossiga para o alto, que você tenha sua fé fundamentada na palavra do Senhor. Beleza? Então aqui a revista, ela fala sobre a capacidade de discernimento. E é bom a gente ler para ir acompanhando, que às vezes as pessoas não costumam ler o livro, né, a revista, então elas gostam realmente de escutar a palavra pelo o vídeo aqui da nossa aula, né? Até porque eu também não estou colocando slide, então acho conveniente a gente ler aqui alguns itens simples que a gente vai entender muito bem a nossa lição, tá? Algumas pessoas não têm perdido a capacidade de discernir no sentido de que por serem chamados a aceitar o invisível, passam a aceitar o incrível, né? Pessoas acreditando nas coisas maravilhosas que acontecem no mundo, só coisa boa, só coisa que chama atenção, então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? A gente confia, a gente tem a nossa fé fundamentada em Cristo Jesus, a gente tem que tomar cuidado com as coisas incríveis que acontecem à nossa volta. Tomar muito cuidado. Se Deus faz milagre, tudo que é milagre deve ser de Deus. A gente tem que parar para pensar, será que tudo que faz milagre é de Deus? A gente pode abrir lá em João 17, desculpa, Mateus 7, 15, 22. Mas a gente vai ler o versículo 22, se não me engano. Isso mesmo. Mateus 7, 22 diz assim: Muitos naquele dia hão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Né? Então, no versículo 23, lhe direis explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais iniquidade. Então a gente tem que, na Bíblia ela fala que, será que todo milagre que deve ser de Deus? Isso aí a gente tem que tomar cuidado com esses probleminhas aí que de falta de fundamento, né? A gente não ter não reconhecer a palavra do Senhor. Se a gente tivesse esse versículo memorizado na nossa cabeça, lembrar dessa passagem, a gente vai saber lidar com a situação. Deus falou com alguns homens
Logo, todo homem que afirma ter tido uma revelação de Deus deve ser aceito como profeta. Também não, né? Tudo aquilo que não pode ser explicado deve ser tido como divino. Também não. A gente tem que saber de onde está escrito, o que está acontecendo e tem que estar fundamentado na palavra do Senhor. Então são exemplos, né, que acontecem corriqueiramente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não exatamente como está escrito aqui na revista, na nossa orientação aqui da nossa aula. Mas existem coisas semelhantes que eu tenho certeza que você passa por essa situação e você tem que saber lidar. E algumas vezes, até eu já fiquei calado, porque eu me senti culpado depois, por não saber a palavra do Senhor. Isso a gente tem que pedir perdão ao Senhor, a gente tem que correr atrás para a gente estar sempre sabendo da Bíblia. A gente tem que estar com a Bíblia memorizada, não criando para não criar contenda nem confusão, né? Para você discordar, criar coisas que não agradam ao Senhor, mas para você levar a palavra do Senhor com amor, tá bom? E aqui fala uma última frase: esse silogismo prático pode ser tão nocivo quanto a própria incredulidade. Silogismo é uma questão de lógica, né? Lógica, tem aquela matéria lógica, matemática, que a gente trata, é, uma coisa é boa, a coisa boa é excelente, um exemplo melhor, desculpa, vou falar aqui. É, vamos supor, uma cadeira é bonita, né? A cadeira bonita é cara, então você acaba que, por ela ser bonita, ela é cara. Então a cadeira é cara. Você relaciona, faz relações, essas relações de lógica, lógica matemática, então você não pode chegar a tudo que falam no mundo, você fazer essa lógica, você ter esse essa questão de tudo silogismo, né? O silogismo prático. Ele pode ser tão nocivo, você ter essas associações de lógica, quanto a própria você não ser incrédulo, né? Pode ser pior do que você ser incrédulo, que às vezes você pode estar caindo num buraco muito maior, ou então você está passando uma falsa informação daquilo que você acha que sabe da Bíblia, né? Com a falta de conhecimento, e aí vai errar mais ainda. Quem vai estar escutando? Quem vai te escutar? Será que essa pessoa vai crescer espiritualmente? Então a gente tem que pensar nisso aí. Como que, para quem que eu tô, onde eu tô convivendo também. Então essa fica aí a primeira questão, a questão da ingenuidade. A gente tem que analisar isso aí. Um louvor ao ceticismo, né? Então a gente realmente tem que comprovar a genuidade da mensagem que está sendo falada. A gente tem que falar se aquela verdade que o pregador está levando, ela realmente é verdadeira. Então a gente tem que realmente checar se não tem nenhum resíduo, né? Se não tem alguma coisa que está ali contaminando aquela palavra. Porque muitas das vezes a gente se sente emocionado, né, por que as pessoas falam. A gente acha que realmente está movendo ali o nosso coração, que aquela palavra sempre foi a melhor, que eu sempre gostei, que tudo que eu queria ouvir. Mas será que ele realmente está fundamentado na palavra? Será que não está sendo uma falsa esperança? Será que as pessoas não estão vendendo uma palavra errada? Então a gente tem que realmente procurar praticar a Bíblia, né, a palavra do Senhor na nossa igreja e realmente checar se a nossa igreja ela está praticando a Bíblia na nossa igreja. Se a palavra do Senhor está naquele local, se está com nossos irmãos, se nossos irmãos realmente estão fundamentados na palavra. Vocês vão ver que eu vou repetir isso aí bastante, mas realmente, essa é a lição da nossa revista, Provar os Espíritos. A gente tem que fazer prova, tem que fazer prova de tudo que está acontecendo se está realmente fundamentado na palavra. Aqui fala também, não é pecado duvidar de coisa alguma. Não, você não pode ficar na dúvida. Agora duvidar não é pecado. Se você tem dúvida, você tem que chegar, ler a palavra do Senhor. Se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que lá, se você pedir sabedoria ao Senhor, Ele vai te dar, mas você tem que pedir com fé. Não adianta só pedir. Ah, eu quero sabedoria. Não vai chegar. Você tem que pedir com fé. Tá? Você tem que se arrepender dos seus pecados. Pede ao Senhor sabedoria que Ele vai te dar. Se você mesmo assim não conseguiu encontrar a dúvida que você encontrou naquela mensagem, num texto que você leu, corre para o seu líder, fala com o seu pastor, fala com o vice-presidente da igreja, fala com o professor da IBD, fala com o diretor da escola bíblica, né? Tente sanar a sua dúvida. Não fique com a dúvida guardada no coração, tá bom? Porque você vai ser, a qualquer momento você pode ser instrumento do Senhor para ser utilizado em qualquer lugar, tá bom? E isso faz bem,
né? Você se sente bem. Você estando amparado, você estando sabendo das leis, você se sente bem. Você fica tranquilo. Isso é uma coisa boa, né? E a gente nunca sabe de tudo. A gente tem que estar cada dia, toda vez que você lê um versículo, você lê ele daqui a um mês, você vai ver outro ensinamento, né? Então a gente tem que estar preparado para isso aí. A gente tem que estar atento, né? O segundo ponto, então, a gente falou aqui através da avaliação da mensagem do emissário, e agora a gente vai falar através da identificação do emissor. Então, a gente tem que saber identificar o nosso emissor. Esse emissor, quem que é? Será que eu consigo saber alguma coisa dele? Né? Será que essa pessoa que está trazendo a palavra, quem que é essa pessoa? Ela surgiu do nada, apareceu ali, né? Será que eu tenho alguma referência bíblica de quem eu gosto de escutar tanto, né, na internet? Hoje em dia tem muitas lives, muitos vídeos. Quem é essa pessoa que eu estou escutando a palavra do Senhor? A gente tem que checar, né? Na época de João, nessa época aqui, existia o senhor Cerinto. Era um herético, né, que escrevia heresias, que tinha uma mensagem de heresia. E ele falava que Jesus, ele fazia divisão, olha só o que ele pregava, ele fazia divisão entre Jesus e Cristo, né? Ele falou que o, a heresia dele era da seguinte forma, que no seu batismo, né, Cristo desceu sobre Jesus, o capacitou a fazer milagres, como está na revista, na página 48. Quando da crucificação de Jesus, Cristo saiu dele, então foi só Jesus que morreu e ressuscitou. Eu tive que ler algumas vezes porque é uma não verdade, né? Tão que eu não consegui de primeiro, eu tive que ler mais uma vez, porque assim, é uma coisa que a gente realmente não tem nada a ver com o que está escrito na palavra, né? A gente entende que Jesus Cristo morreu, veio ao mundo e ressuscitou, então não tem que separar Cristo de Jesus que veio ao mundo. A questão do gnosticismo, como eu tinha comentado no início da lição, será que é isso aí? O gnosticismo é que ele fala que o espírito não se junta ao corpo imundo, né? Isso aí estava fazendo os irmãozinhos ali. Acaba que algumas pessoas entram, se a gente não tiver com a palavra fundamental do Senhor, né, ela vai influenciando outras pessoas, não é isso? E como a gente pode ver aqui, o João, ele fala totalmente o contrário. A palavra de João é totalmente o contrário. Ele fala que Jesus Cristo, ele veio aqui, a gente tem que testemunhar da vida dele, glorificar ele, né? A gente realmente não tem essa ele prova, o livro de João, ele prova que realmente ele é um livro cristão, tem Jesus Cristo, ele reconhece a pessoa de Jesus Cristo, né, que morreu, ressuscitou morreu na cruz pelo nosso pecado e ressuscitou. A gente pode até ler lá de novo o nosso texto base também, para a gente não se perder, né? Como fala aqui, nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se você tem isso aqui no coração, você confessa que Jesus Cristo veio em carne, né? Se você não tem a sua ingenuidade, não, aquele realmente separou de Jesus, de Cristo ali. Se você tiver essa ingenuidade, essa imaturidade, você vai errar. É pior do que o incrédulo, né? A gente reconhece que Jesus Cristo veio em carne, você é de Deus. Então essa é a certeza que nós temos no nosso coração, né? A gente tem que ter essa palavra fundamentada no nosso coração. E ele continua, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então o anticristo ele veio realmente para acabar, tirar a nossa fé, né? São pessoas que estão aqui para os falsos profetas estão aqui para realmente levar a gente a deixar de acreditar em Jesus Cristo. A gente perder a nossa fé, a gente realmente cair no pecado, né? A gente somos pecadores, mas você ser induzido ali para deixar de acreditar no nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, né? Conforme a gente viu. Aqui continua também que
na aplicação, né? Reconhecer apenas verbalmente a divindade de Jesus não autentica a mensagem e a vida de uma pessoa. Então a pessoa só fala, a pessoa fala de Jesus, fala. A gente vai ver que o endemoniado ele fala e reconhece que Jesus é o filho, você é o filho de Deus, né? Aqui se a gente for ler os versículos aqui, os espíritos eles reconhecem que Jesus ele é o filho de Deus, né? Eles se prostram ao Senhor, eles se ajoelham ao Senhor, né? Se a gente for ver aqui em Marcos 1:24, 3-11, Mateus 7:21. Através, então, a gente prossegue então para nossa terceiro ponto, né? Através do caráter e procedimento dos ouvintes. Então, o João, naquela época, ele muda o foco. Ele analisou, na primeira parte dos 3 primeiros versículos, aquelas pessoas que traziam a mensagem, né? E agora ele começa a analisar as pessoas que estão escutando essa mensagem, que estão trazendo essa mensagem. Que estão recebendo a mensagem, desculpa. As pessoas que estão recebendo a mensagem. E assim, os falsos profetas, eles falam, existem pessoas que estão no mundo e ouvem, né, se satisfazem com aquilo dali, né, mas a gente tem que entender que a nossa palavra, por isso que a gente tem que estar sempre baseado na palavra, a gente tem que saber se essa ali é verdade ou mentira para a gente ter o nosso discernimento, né. As pessoas que são de Deus, elas descansam em perfeita segurança e não são levadas por qualquer vento de doutrina, né. A gente pode ver lá em Efésios 4:14, podemos abrir aqui. Para que não Efésios 4:14 então, para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então a gente tem que realmente tomar cuidado, a gente não pode ser mais como um menino, nossa mentalidade hoje não pode ser como a de um menino ali que é qualquer coisa influenciado, a gente tem que ter a sabedoria, a maturidade do Senhor, para a gente não ser levado e enganado por qualquer pessoa. Então aí já começa a trazer para a gente a nossa responsabilidade como cristão, né? Não é somente julgar quem está trazendo a palavra, mas a gente reconhecer que nós precisamos crescer também no nosso conhecimento de Bíblia, né? E verdades que aprenderam, tá? E aqui fala, numa sociedade pós-moderna, marcada pelo relativismo, como permanecemos firmados na verdade? E aí? Né? O mundo hoje, tudo é relativo, nada é concreto, não, veja bem, não é dessa forma não, o que é correto para mim é isso, o que é correto para o outro é aquilo dali, entendeu? Tudo é muito relativo também, né? Muita gente acaba acreditando em outras, e aí? Acreditando em outras coisas sem nenhum fundamento que inventaram outro dia, né? Ontem, vamos se dizer, né? E a gente acaba esquecendo da nossa verdade. A gente acaba esquecendo de fundamentar na palavra do Senhor, né? E você? Será que nós estamos fundamentados na palavra do Senhor? Será que a gente está buscando isso? Será que às vezes a gente está cobrando demais do nosso irmãozinho, do nosso líder? E aí? Será que a gente está avaliando demais também? E a gente acaba esquecendo de olhar para a gente também? Questão de olhar a palavra do Senhor? E aí, João, então, através da sua carta, né, ele chama a gente para ter convicção. No versículo 4 do nosso capítulo 4, ele fala, né, a gente pode até ler. Filhinhos, 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, João, ele fala que para aquele povo que ele estava escrevendo, vós sois de Deus. Ele elogia o povo, né? Chama de filhinho, até um sentimento, uma palavra mais de pai para filho, de relação de pai para filho. Ele fala, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Então, o povo estava vencendo, não estava totalmente errado, né? Mas ele tem vencido. Não quer dizer que não tinha nenhuma batalha com os falsos profetas, que não tinha nenhuma onda de naquela época não, que naquela época não tinha não. Já tinha já o gnosticismo, como a gente falou, de Cerinto. As pessoas já estavam combatendo isso aí, né, no sentido de falso, de ideias erradas, ideias não fundamentadas na palavra do Senhor. Então, seja lá de qualquer assunto, né, ganância, dinheiro, o que seja, familiar. Então,
Ele elogiou aqui o povo. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, aquele que está em vós é Deus, né? Jesus Cristo, daquele que está no mundo. O mundo a gente sabe, palavra mundo, quando lê as cartas de João, sistema maligno que tenta te atrapalhar, tirar da reta, tirar do caminho do Senhor. Tá bom? E nós devemos estar convictos sobre aquilo que a Bíblia diz, né? Essas convicções que nós temos são produzidas pela palavra de Deus. Então a gente tem que estar realmente fundamentado na palavra, né? O nosso o autor aqui dessa revista, ele deixa bem mais claro, é uma forma de a gente entender bem melhor, né, a situação. E aí ele vai falando aqui sobre Timóteo. Segundo Timóteo, ele fala no capítulo 3, versículo 14 ao 17. Foi quando Paulo encoraja Timóteo e nós também, para que nossas convicções estejam baseadas na palavra de Deus e a Bíblia. Tá bom? A gente pode ler lá 2 Timóteo. Vamos ler. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então não tem inspiração aqui, uma motivação maior do que a gente aprender a Bíblia, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, né? Então, irmãos, a gente realmente tem que estar aproveitando, né, que a gente, à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai conhecendo novos versículos e a gente vai combatendo aí esses falsos profetas, até um momento também de tristeza. Se a gente tem aquele versículo decorado, se a gente tem que fazer essa autoanálise, se a gente tem aquele versículo decorado, a gente vai conseguir levar a palavra do Senhor com amor, tá bom? E não existe modo nenhum da gente ter uma relação com Cristo, né, se a gente não está tendo uma comunhão com a Bíblia, né? Isso aí, essa tecla aí, o pastor Simval, junto com a irmã Toninha, eles falam muito, realmente, desde quando eu cheguei na igreja. E como eles falaram no culto anterior, há 18 anos atrás, que eles estão em Brasília, eles falam dessa questão da leitura bíblica, da maratona. Realmente, a palavra maratona, ninguém acha fácil fazer uma maratona, mas realmente é uma maratona mesmo. Vai ser, às vezes vai ser cansativo, né? Mas a gente tem que se fortalecer e saber que devemos ter alegria na palavra do Senhor, de buscar a palavra do Senhor, que saber que nós estamos cada vez mais aprendendo cada vez mais essa palavra aqui, que nós temos que guardar no nosso coração, tá? E o único jeito que eu e você nós podemos conhecer, né, é que através da palavra do Senhor. A gente vai conhecer cada vez mais Deus, a Jesus, a Jesus Cristo, os seus feitos, os seus milagres, se nós estivermos lendo a palavra dele, meditando, orando, estudando, ouvindo, né, memorizando, e a gente vai estar arraigado e fundamentado nela. A gente não vai ter... Podemos errar? Podemos, mas você vai ter 90% mais, 99% de chance de acertar do que 1% aí de errar, se a gente estiver em comunhão com a palavra do Senhor, ok? Até em João 17, já está na revista também, vocês podem acompanhar na página 49, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se a Bíblia está dizendo que a tua palavra é a verdade, a própria Bíblia está dizendo que a palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade, então não tem para onde a gente correr, né? A gente sabe onde está a verdade. Agora basta a gente querer procurar a verdade para fazer prova. Não vamos esquecer do título da lição, fazer prova, tá bom? Terminando então aqui, tem uma aplicação também que eu achei interessante da revista, que é muito importante o equilíbrio entre a palavra e o espírito, pois a palavra sem o espírito, ela gera formalismo, né?
Vou ler por ler. Formalisticamente você está lendo, está cumprindo, tá? E o espírito sem a palavra gera misticismo. Misticismo é apenas aquela crença, né? Uma coisa que você não pratica, que você não... a gente, fica uma coisa vaga, né? Fica uma coisa vaga. E a gente tem que agradecer a Deus, né? Dar graças a Deus porque o Espírito que habita em nós, ele ilumina a nossa mente para entender a palavra do Senhor, né? Para a gente criar essa doutrina, né? Que é a palavra do Senhor e a gente conseguir vencer todo o mal, tá bom? Então, irmãos, a gente já passou aqui pela primeiro item, né? Chamado para ter convicção. Nós devemos ter convicção da parte dos ouvintes da mensagem. E a outra coisa aqui que a gente vai falar da parte do ouvinte é que a gente não tem que se apegar pela popularidade, né? Agora parte para das pessoas que levam a mensagem, a gente não tem que se apegar à popularidade dela. Então, João chama atenção nisso, né? Mas pela verdade. A gente tem que ficar atento com isso aí. A gente tem que se policiar nisso aí. A gente lê agora os versículos 5 e 6 de 1 João 4. A gente vai entender o que está falando para a gente poder estar fundamentado na verdade. Tá bom? Então, os versículos aqui 5 e 6 dizem o seguinte: Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do eu. Então a gente tem que entender que o mundo, existe os falsos profetas, né, como a gente já tinha falado, eles estão aí para falar, eles estão falando, as pessoas escutam, as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão indo por caminhos cada vez piores a cada dia que passa, cada dia uma ideia nova, né, uma nova mensagem de esperança, é uma nova mensagem de bem-estar, né? E ninguém aqui gosta de escutar de ser repreendido, ninguém gosta de escutar que você precisa praticar mais o amor, né, de Cristo. Ninguém gosta de falar que que você está fazendo alguma coisa errada. Hoje as pessoas estão tão, como eu posso dizer, tão firme no que ela acredita, que ela não acaba escutando realmente o que ela quer. Ela não acaba fazendo o que ela precisa, como eu já tinha falado, né? E assim, ninguém gosta de ouvir aquela palavra de envolvimento. Vamos nos envolver mais em tal ministério, vamos obedecer mais o nosso líder, vamos nos dedicar mais àquela situação, aquele momento, né, que precisa, às vezes, de muita mão de obra, que a gente sabe que existe determinado momento na igreja que a gente precisa de muita mão de obra, que a gente precisa estar atento, né? Não, peraí, veja bem, ó, sabe como é que é, né? A semana toda, é isso aí, é o meu trabalho, é os meus estudos, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Isso é realmente muito ruim, você ser chamado a atenção. Mas se você é chamado a atenção com razão, não tem por que você tem que fazer uma autoanálise, um autoexame e saber entender a vontade de Deus para sua vida, né? Você tem que pedir sabedoria ao Senhor, falar: Senhor, como é que eu tenho que agir? O que eu tenho que fazer? Né? Eu estou nessa igreja, o que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? Não é somente estar lá para esperar vir a melhor pregação do mundo, vir a melhor palavra impactante que vai falar no seu coração, que você vai ficar sair dali chorando, aí chega segunda-feira, terça, já está na mesma coisa, já está na mesma rotina, nada mudou, né? Então realmente a gente tem que entender, tomar cuidado com isso, né? Nem sempre a popularidade ela está junto com a verdade, né? Nem sempre, nem sempre. Às vezes está, às vezes está, às vezes não. Então por isso que a gente está estudando essa lição. A gente tem que fazer prova, a gente tem que comprovar, a gente tem que testificar, né, se isso dali realmente é o que está na Bíblia. E se realmente é aquilo dali é o que eu estou fazendo certo, né? E a gente passando aqui para a última página da nossa lição, já estamos chegando ao fim, não se preocupem. Eu sei que a minha voz não é a mais bonita, porém a gente já está praticamente concluindo a nossa lição, tá bom? Fala aqui,
Ouçamos a exortação de Paulo em Efésios, né, 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que nele é a cabeça. Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Né? A gente tem que crescer naquilo em Cristo, não tem que crescer em outras coisas. No sentido assim de crescimento espiritual, né? Eu entendo dessa forma. A gente tem que crescer na palavra do Senhor, que eu tenho certeza que todas as outras coisas serão abençoadas. Né? Se a gente estiver firme, se a gente estiver orando, meditando, lendo a palavra, orando, falando com Deus, estudando, ouvindo a palavra do Senhor também, eu tenho certeza. Né? E aí, ele cita aqui a questão de Jeremias também, né? Porque naquela época o povo lá estava com muita idolatria, né? E não houve a verdadeira transformação daquele povo também, que Jeremias convivia naquele momento ali, né? E Jeremias ele sempre falava do castigo, a destruição. E por ele estar levando as palavras que nem todo mundo quer escutar, né? De castigo, destruição, ninguém quer saber de castigo hoje em dia, né? Nem quer saber de ser bem sucedido, ninguém quer saber de ser destruído, da destruição da cidade, não. Então ele sofreu bastante com isso aí. Imagina só se ele tivesse aceitado essa reclamação do pessoal lá. Então ia ficar uma coisa muito. A gente sabia que não ia acontecer, mas Jeremias sofreu bastante. Né? Ele teve muitos acontecimentos aí pela desobediência do povo, pelo que eles passavam e a mensagem que ele foi preparado. Deus falou que estaria com ele. E ele tinha que levar para aquela situação ali. Então a gente tem que realmente ver qual é o nosso papel hoje na nossa igreja, né? Qual é o nosso papel hoje como ouvinte da palavra do Senhor? Né? Será que a gente está indo só pela popularidade? Né? Será que a gente tá entendendo a verdade também? A gente tem que entender a verdade. Não adianta só buscar a verdade, você tem que entender a verdade também. E isso aí só vai acontecer se a gente meditar, se a gente orar, a gente entender o temor ao Senhor, a gente vai conseguir, né, chegar nesses objetivos. Aí muita gente pergunta, Vitor, você tá falando isso aí, esse tanto de coisa, será você? E aí, como é que você tá? Cara, eu igual comecei, eu sou sincero. Eu tô prosseguindo para o alvo, eu tento trabalhar, eu tenho muitos problemas, sou pecador, assim como todo mundo é. Então eu tenho as minhas dificuldades. Existem pessoas que têm dificuldades em algumas coisas, outras em outras, por isso que a gente tem que ter a comunhão entre os irmãos, para a gente orar um pelos outros. Né? Você sozinho, você não vai conseguir fazer nada, você precisa da ajuda do seu irmão, você precisa que alguém, você tem que orar ao Senhor, mas você precisa que o seu irmão ore por você também. Você precisa compartilhar suas dificuldades com o irmão, compartilhar, entregar suas dificuldades para Deus, né? E para que a gente cresça, tá bom? Não é fácil, não é fácil. Falso profeta está lá no meu trabalho, tem a influência de todo mundo, de relativismo, tudo isso aí, gnosticismo, tem gente ateu, tem de tudo, entendeu? A gente tem que estar atento, porque hoje eu não tenho filho ainda, mas um dia eu vou ter. E aí, o que eu vou ensinar para o meu filho, né? Se eu não conheço a verdade. Eu, como irmão, como é que eu vou ajudar o meu irmão mais novo, o irmão mais velho, a estar firme nas promessas do Senhor? E aí? Como é que eu vou... Moro com meus pais, eu dou um exemplo. Às vezes meus pais não são convertidos, não conhecem a palavra ainda. Como é que eu vou levar a palavra para dentro de casa, a verdade? Eu vou aceitar tudo que está acontecendo lá, dentro da minha casa, entendeu? E aí? Como é que fica essa situação? Por isso que a gente tem que estar fundamentado na palavra do Senhor. É difícil? É. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Então, a gente tem que se preparar, realmente, tem que fazer um sacrifício ali. Se for o sacrifício que você tem que fazer para ler a Bíblia, faça, né? Encaixe na sua rotina, que vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Pode ter certeza. Então, prosseguindo, então a gente passou aqui, terminando a aula já, né? Partindo para a conclusão, a gente viu o nosso título, Provar os Espíritos. Como é que a gente vai fazer, né? Através da avaliação da mensagem do emissário, né? Tomar cuidado com a ingenuidade. A gente tem que louvar o ceticismo, né? Comprovar se aquilo ali é realmente genuíno. Aquela mensagem ali é verdadeira, está fundamentada na palavra. Identificar, através da identificação do emissor, né? O caráter e procedimento dos ouvintes, aí parte pra gente já, né? Chamada, a gente tem que ter convicção da verdade, a gente tem que estar estudando a palavra do Senhor. E a questão da popularidade, tomar cuidado com a popularidade, né? Posso escutar? Pode, você pode escutar
tudão. Se achar para você tem que conhecer para você saber procurar a resposta na Bíblia do que acontece na sua vida, né? Tem coisas que a gente não entende, não vai... Ah, aconteceu tal situação aqui, e agora? Será que foi falso? E aí, isso aqui tá certo, não tá? Procurar a Bíblia, procurar o irmãozinho, procurar o líder, procurar o pastor. E ser balizado pela verdade, tá bom? E aí a gente chega na nossa conclusão, então, de que os no sentido de que essa questão de provar, né, às vezes é igual diz aqui, é muito bem dito aqui na nossa conclusão. Se você não provar, entendeu? Se você não estiver atento, você vai ser conduzido como se fosse a sinais de trânsito falso. Você vai acabar no lugar errado. Ah, não, a placa aqui está para a direita, mas eu tinha que ir para a esquerda, mas a placa aqui está dizendo que é para a direita. Se aquele sinal de trânsito estiver errado, você vai para outro lugar errado. Entendeu? É um lugar totalmente diferente. Né? Se você não seguir o sinal de trânsito ali, se ele estiver errado, né? Foi um exemplo que a revista deu, eu nunca tinha pensado isso aí, mas é interessante também. A gente tem que estar atento para não estar sujeito às propagandas enganosas, né? E a gente tem que estar atento também para que quando você for ler a Bíblia, antes e depois, ore ao Senhor para te dar sabedoria, entendeu? Para ele falar o seu coração e você ficar tranquilo, você ter uma vida tranquila, um amor, uma comunhão genuína com o Senhor, que Deus vai falar com você, né? Você tem que, como a gente falou no início, meditar, memorizar, estudar, ler e ouvir, né? Dessa forma aí a palavra do Senhor nunca vai sair de você, tá? E no segundo parágrafo aqui da nossa conclusão fala o seguinte: vamos abrir as janelas da nossa alma para que sopre nela o ar fresco da verdade, para que o Espírito torne clara a nossa visão e aprofunde nossas convicções. Né? Então a gente tem que... O Espírito de Deus, ele tornar clara a nossa visão e aprofundar nossas convicções. A gente não tem medo. Né? A gente não pode ter medo. Ah, não, mas o mundo então, e agora? O que eu faço? O mundo está aqui, tudo está acontecendo, só coisa ruim acontecendo. As pessoas estão tomadas pelo medo hoje. Então a gente tem que estar convicto, estar em boa comunhão com o Senhor, para a gente não ter medo. Né? A gente vai fazer a prova, vamos checar. Realmente, vamos ver se dali é do Senhor, se não é. Entendeu? A gente não pode ter medo, a gente tem que enfrentar. Beleza, galera? E na última frase aqui da conclusão, é uma frase de Calvino. Né? Seria melhor que quebrasse o pescoço ao subir ao púlpito. Seria melhor que quebrassem o pescoço ao subir ao púlpito, se não se esforçam por serem os primeiros a seguir a Deus. Uma frase que deixa aqui de encerramento, né, da conclusão. E aí a gente parte para a nossa aplicação. Eu vou deixar aqui antes da aplicação o livro de 1 Tessalônica, capítulo 1, do 1 ao 10. Tá bom? Mas eu não vou ler ele todo. Vou ler apenas o versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, vou até ler o versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa fé realmente venha estar firmada, né, no nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós venhamos estar cada dia mais buscando a nossa palavra, né, que é a nossa verdade, que ela realmente é completa, atualizada, e é para a gente poder saber enfrentar o mundo, né, para a gente provar os espíritos, assim como o João estava dizendo naquela época lá para os nossos irmãozinhos. E para a gente não ser como a avestruz, né, que come o que vê sem saber o que está enchendo a barriga dela, né, e sempre ter o crivo da palavra do Senhor. O nosso crivo vai ser a palavra do Senhor. Está escrito? Está escrito. Que não está escrito, vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria. Se não tiver escrito e for claro, está errado. Né? A gente não tem tanto problema quanto a isso, mas é a nossa dúvida, a gente não pode guardar a nossa dúvida.
né? E a gente venha cuidar da nossa igreja, né? Cuidar da nossa igreja, a gente, no sentido de que você fiscalize também se a palavra do Senhor está sendo pregada na nossa igreja. Que tudo que está sendo dito lá, até mesmo das minhas palavras, como aqui dando aula, elas estão realmente escritas na Bíblia, né? Tudo que eu falei aqui, não, realmente, o Vitor ali, ó, tô checando aqui, ele tá falando, qualquer coisa que ele tá falando, esses exemplos dele, tô checando, ver se realmente está escrito, né? A gente tem que fazer o que está escrito. A gente não pode, o que está escrito, fundamentado na Bíblia, né? Isso aí é o principal. Então, meus irmãos, a gente passou então pela nessa lição número 10. Espero que todos tenham aprendido alguma coisa. Espero que eu tenha contribuído com o ensinamento de vocês. Né? Isso aqui não é para o meu engrandecimento, nunca. Isso é no sentido de que estou fazendo aqui para me engrandecer, não, mas é realmente tentando passar a mensagem da palavra do Senhor para todos, né? Para a gente aprender a fazer prova, né? Daqui a pouco tem a prova do Daniel também, mas a gente aprender a fazer prova, tirando a brincadeira aí, mas a gente fazer prova, a gente tem que comprovar, passando através da avaliação, da mensagem, do emissário, a identificação do emissor, né, o caráter e procedimento dos ouvintes, e a gente chegou na nossa conclusão. Deus abençoe, um bom domingo a todos e encontro todos no nosso culto de hoje à noite.